Boa noite a todos, a todas, meus irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém, Senhor. Falar de Maria de Magdala é falar de transformação. Muitos são aqueles que têm um pouco de preconceito quando o título da palestra é Maria de Magdala. Mas todos nós temos na nossa essência um pouco dos personagens, os primeiros cristãos que estão relatados nos evangelhos canônicos e também em outros evangelhos que mais tarde foram descobertos em Nag Hammadi, escritos de Qumran, que datam de 60 anos depois da desencarnação de Jesus. Bem, meus amigos, Maria de Magdala, eu posso dizer que ela era um dos apóstolos de Jesus? Sim, sim, podemos dizer. O que é o apóstolo? Bem, vamos retroceder um pouco, né? Quando Jesus começa a divulgar a Boa Nova, como é a construção do reino de Deus, como que nós podemos atingir o reino dos céus, ele escolhe algumas pessoas para depois continuar esta obra, dar continuidade. E essas pessoas que ele escolhe, ele denomina como discípulos. Então, discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre. O apóstolo é aquele que vai divulgar o que aprendeu com o mestre. Daí muitos ficam confusos quando a gente fala, porque o discípulo, depois o apóstolo, e discípulo é apóstolo. Tem essa pequena diferença. Então, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, depois que ele é crucificado, esses discípulos vão passar a ser apóstolos. Eles tomam para si a missão de divulgar a Boa Nova. E dentre eles, nós temos Maria de Magdala, ou Madalena, para muitos que conhecem ela como Madalena. Por que Magdala? Naquela época, as pessoas não tinham os nomes como nós temos os sobrenomes. Aqui nós temos Carina França Merlo, Luzia da Paz de Cristo, Jesus Santos, e aí vai. Naquela época, o sobrenome era a cidade, a proveniência de onde a pessoa nasceu, onde ela foi criada, ou então o nome do patriarca. Daí, Simão, por exemplo, que mais tarde vai se chamar Pedro, porque Jesus o denomina Cefas, Pedro, pedra, rocha. Ele é Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Maria, mãe de Jesus, é Maria de Nazaré. Aí, no caso, Maria será Maria de Magdala. Naquela época nós tínhamos muitas Marias. E enquanto que a gente começa a estudar os evangelhos canônicos, que são aqueles que estão na Bíblia, nós percebemos, inclusive, a narrativa dos evangelistas falando, por exemplo, na hora da crucificação, estava com ele a sua mãe, Maria, a sua tia também, né, a irmã de Maria, que ele fala, a irmã desta, outra Maria, Maria de Nazaré, Maria de Magdala também. Então, só na crucificação nós temos lá em Lucas e repetido em Marcos 3 Marias, só no momento que Jesus está na cruz. E claro, né, dos discípulos dele, também nós tivemos dos 12, um na crucificação. Você vê que as mulheres são fiéis, né? Tô brincando. Só João que acompanhou Jesus na cruz. Só. Todos os outros se esconderam de medo. Fora Judas, que também, com muito remorso, acabou cometendo um suicídio.
Então, Maria de Magdala. Magdala, uma cidadezinha, na verdade uma vila, não posso nem chamar de cidade, porque naquela época eram vilarejos, na margem do Mar da Galileia ou Mar Tiberíades, como nós vamos ver várias denominações. Também margeando, né, o Mar da Galileia, nós temos Cafarnaum. Cafarnaum, que é uma cidade que vai ficar muito famosa, porque é onde Jesus passava mais tempo, onde Pedro tinha uma casa na praia, ele como pescador, junto com os outros discípulos, alguns que também pescavam com ele, o irmão dele André, João, Tiago maior, que era irmão de João. Eles pegavam as embarcações e não era coisa pequena não, é que a gente pensa assim, uma vilinha de pescadores simples, simplórios, que a gente lê, passa nos filmes, aquele povo todo empoeirado, né? Não, por exemplo, o pai de João, que ele era pescador também, Zebedeu, ele tinha uma frota de barcos, ele era um empresário, então não eram pescadorzinhos não, eram pessoas humildes de espírito, como pessoas, mas não economicamente sofredores, não, eles tinham boas rendas. Então, na margem desse lago, nós temos essas vilas, Cafarnaum, ao lado de Magdala, com muita proximidade, Betsaida também, Nazaré aqui, onde Jesus passou a boa parte da sua infância até atingir a idade dos 30 anos, para depois começar, a divulgação da Boa Nova em Cafarnaum, e daí depois todas as cidades ao redor, até descer para Jerusalém. Bem, Magdalena, Magdala era um centro comercial, um grande centro comercial. Muitas rotas passavam por Magdala, rotas de barcos, como eu falei, o Mar da Galileia é um lago, mas não é um pequeno lago. Conta-se que teriam pelo menos 2.000 embarcações transitando, embarcações de pesca naquele lago. Então era algo movimentado. Também os comerciantes passavam por Magdala, é como se fosse um entroncamento para ir para outras vilas. Era um centro muito comercial, de muitas festas, de muitos estrangeiros. E vocês sabem que quando os estrangeiros estão em cidades que não são as mercadorias que eles moram, eles acabam extravasando um pouco mais da conta. Então, era um lugar próspero, de comércio bem avançado, mercadores e aventureiros lá passavam. Havia muitos espetáculos noturnos. Conta-se, inclusive, que a própria rainha Cleópatra do Egito aí tenha pernoitado pelo menos por 2 vezes, com belas mulheres. Uma cidade de belas mulheres. E nós temos Maria de Magdala como uma meretriz. Mas ela não era uma simples meretriz. Porque a gente pensa meretriz como se fosse uma mulher da vida, ou uma prostituta que trabalhasse num prostíbulo, alguma coisa assim. Não. É o que nós chamamos, os historiadores chamam de hetaira. Seria uma acompanhante de luxo, só que ela tem o seu próprio estabelecimento. Então não era uma meretriz qualquer. Era uma pessoa, inclusive, instruída. As hetairas, elas tinham cultura para poder confabular com aqueles que elas tinham seus contatos, seus atos sexuais. Então, na infância, Maria Madalena, em Magdala, junto com seus pais, ela teve uma infância que, ao chegar a atingir cerca de 10, 11 anos, ela ouviu uma profecia. As pessoas ficavam esperando o Messias, aquele que iria libertar os judeus do jugo dos romanos. Sempre tinha alguém dominando aquele povo. E aí ela ouve o profeta falar: um dia
Um dia um homem virá para salvar-nos. Ele será belo como a madrugada, bravio como o mar. Sua voz será um doce como um favo de mel. Seu olhar será pura compaixão. E ela vislumbrou-se com isso. Ela ouviu, ela ficou tocada. Quem será esse? Quando ele virá? Aquela ansiedade. Menina com seus 10, 11 anos de idade. Então o tempo passou e ainda não avistava esse meigo rabi, o Messias tão esperado. Todos ainda ficavam nas cogitações. Quando ela atinge a idade adulta, ela começa a se apaixonar, ainda saindo da adolescência para a idade adulta, seus 16 anos, 17, ela se apaixona por um rapaz e entrega-se para ele, num romance, acreditando no amor. Mas, quando se dá conta, ela está convivendo com ele num prostíbulo, numa casa de programas. Então, além de ser uma decepção, ela já se torna uma escrava dele. Por quê? As mulheres naquela época, quando elas se entregavam depois do compromisso já assumido marital, de companheirismo. E não simplesmente por se entregar. Ela, marcada com essa experiência, já dominada por ele e estando naquele estabelecimento, ela foge e começa a produzir essências para tentar sobreviver. E as meretrizes que trabalhavam no estabelecimento que ela fugiu, a encontrou e ficavam falando: por que você não volta? Você vai ganhar muito mais dinheiro, você é linda, você será famosa. Olha a tentação. E ela ainda resiste durante um certo tempo, mas acaba sucumbindo e volta para o estabelecimento. Faz tanto sucesso que junta um dinheiro e consegue alugar uma vila que mais tarde ela vai adquirir a propriedade, em Magdala. Ela ouvia então sobre Jesus já nessa época, quando ela já tem a sua vila, que Jesus curava cegos, paralíticos e até mesmo lunáticos pela simples imposição de mãos. E muitas vezes nem imposição de mãos, bastava o olhar do mestre, bastava uma palavra dele para que a cura acontecesse. Então ela é adulta, uma beleza ímpar, rica, tinha uma mansão no lago Tiberíades. Lembra que a Magdala, ela fica à margem do lago, e era desejada por todos, mas tinha o íntimo atormentado. Maria de Magdala, na verdade, era aquela mulher que era romântica, sonhava em ter um grande amor, sonhava em ser uma mulher como tantas outras que ela conheceu e tinha na família, ser mãe, ser uma boa esposa, mas esses sonhos todos ela tinha já ido por água abaixo depois da experiência dela. Então, a Rede Viva de Magdala, num livro de psicografia de Divaldo Franco, com a autoria de Amélia Rodrigues, Espírito, diz assim, que numa noite de perfumes primaveris, em companhia de uma serva de confiança, lá na vila que ela habitava, dedicada e fiel essa serva, permitiu então um diálogo sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galileia e da Judeia. A serva falava: Senhora, tenho seguido e escutado esse mestre. Ele é maravilhoso, ele realiza curas, ele acalenta os corações sofredores. Aí ela fica assim, de novo, admirada. Será mesmo? E lembra-se daquela profecia de quando ela era bem jovem. Maria de Magdala sentiu então a esperança renascer dentro dela, com a chegada do meigo Rabi. No livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, Espírito também, psicografia de Chico Xavier, Humberto vai narrar:
os pensamentos de Maria de Magdala, ela se questionando que amor era aquele apregoado pelo Nazareno aos pecadores. Até agora, ela só caminhava sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Olha que lindo, é uma poesia pura esse livro Boa Nova. Eu aconselho a todos, antes de desencarnarem, viu? Por favor, leiam, é uma obra lindíssima. E inclusive, foi o próprio Chico Xavier que falou que depois do livro Paulo Estevão, foi a obra que mais lhe tocou quando ele estava psicografando, foi o Boa Nova. Então, Maria de Magdala, ela tinha essa fome de amor. Ela era uma mulher boa. Boa em todos os sentidos, viu, gente? Boa. Ela tinha a vila dela, onde ela exercia o papel de meretriz, né, de Etaira. Ela recebia, então, seus convidados. Eram príncipes, senadores, gente importante, gente que tinha cultura. Mas ela tinha um coração também muito bom. Ela ajudava toda a criadagem que ela tinha, as servas, o mordomo que ela tinha. Quando sabia que alguém estava passando necessidade, ela mandava ajudar aquela pessoa, mandava contribuições. Então era uma pessoa boa mesmo. A essência não mudou. Mas as circunstâncias de vida não tinham como serem modificadas com aquela cultura que se vivia na época. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-a alheada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Nessas horas, as servas despediam do átrio todos os que a buscavam. Alguns homens, sentindo-se preteridos, dobravam as ofertas pelas horas de prazer que anteviam, tudo em vão. Maria Madalena, ela entrava como num transe profundo, como se fosse uma pessoa deprimida, só que era um tipo de êxtase. Ela ficava com os olhos vidrados, principalmente em noites sensíveis como lua cheia. Ela ficava assim, sabe, só absorta nos próprios pensamentos, dialogando consigo mesma, aquela coisa bem diferente. E aí as pessoas chegavam lá para ter com ela e eram dispensadas pelo mordomo, pelas servas. Não, hoje a patroa não vai receber ninguém. Então, um dia, ela pensando de si consigo mesma, absorta nos seus pensamentos, o que nós chamamos de solilóquios, diálogo consigo mesma, bate-lhe à porta um mendigo e o mordomo vai atender. Quando chega, o mendigo quer entrar. Preciso ver a senhora, tenho uma dívida muito grande para com ela, preciso falar-lhe hoje. Aí o mordomo, não, a senhora hoje não vai receber ninguém, não tem condições. Não, mas é urgente, eu tenho uma dívida para pagar e vim aqui para isso. Aí o mordomo pensa em soltar os cachorros. Como diz a Amélia Rodrigues, eu tive que pesquisar, porque eu não conhecia os Martins, né? Aí os mastins, vou soltar os mastins, são cachorros. Ele ameaça, mas quando ele ameaça, o mendigo entra pela brecha da porta e vai adentrando na mansão. Aí o mordomo vem atrás dele, ele vai sentindo mais segurança que está indo pelo caminho certo e se depara com um local com uma cortina de seda e ela sentada, com os olhos vidrados, parada, parecendo uma estátua, uma coisa tão diferente. Aí o mendigo, quando a vê, se joga aos pés dela. Senhora, senhora, estou aqui, senhora. Lembra de mim? E ela mal olha para ele, ainda está naquele transe. Senhora, lembra que uma vez
Nós estávamos perto de dar uma multa. A senhora ia passando com o senador Próculo numa liteira, que é um carrinho que se carrega, né? As pessoas carregam com a mão, ó, os outros dois que vão dentro. Na liteira com o senador Próculo, e eu precisando muito, né, dar um jeito nas minhas chagas, o meu corpo tomado pela lepra, queria muito ver Jesus e não tinha como, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei com a senhora e a senhora perguntou: quem queres ver? E ele: eu quero ver o Messias. Ele cura com o olhar, com o toque, com a amorosidade. E ela falou: se encontrares e ele te curar, vem depois e me procura. E pega e lhe dá um denário. Veja, senhora. Aí abre a camisa para ela. Ele me curou. Veja, não tem mais nada aqui. Eu o encontrei. E hoje ele está aqui. E eu vim buscá-la para ter com ele. Aí Maria Madalena começa a se tocar, a voltar para a realidade, olha para ele. Mas lembra que, naquela época, todos que se diziam Messias falavam que eram boas pessoas, eram humildes, que aceitavam as diferenças. Mas, no entanto, uma pecadora como ela, que era uma meretriz, que inclusive poderia ser apedrejada pela população, era geralmente levada para a sinagoga para ter alguma reprimenda. Aí ela fala: o teu Messias deve ser mais um Messias hipócrita como os outros. Não, senhora, veja, estou curado. A lepra é uma doença da alma. A minha estava por fora, a sua está por dentro, senhora. Venha comigo. Aí ela toma de ânimo e realmente começa a ir com ele até a praia, onde um barqueiro a espera. Tinha um homem muito forte, que ele costumava fazer o transporte entre as vilas, através de um barquinho. O mendigo também vai com ela, entra no barco, e eles tomam o rumo de Magdala para Cafarnaum, porque Jesus estava na casa de Simão Pedro. Então, numa noite que balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, servindo-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ter com ele, com Jesus, em Cafarnaum. Interessante que quando esse barco chega à praia, em frente à casa de Simão Pedro, uma casa de construção simples, só que alta, uma escada lateral, porque todas as casas naquela época tinham uma clarabóia em cima para entrar ventilação, ou seja, era como se fosse uma construção com uns pilarezinhos, um telhado para entrar a ventilação e deixar o local mais fresco. E a escada era pela lateral. Ela, quando avista a casa, se enche de emoção, mas também de dúvida. Meu Deus, e agora? Vou ou não vou? Sabe aquela coisa que a gente fica, né? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí o barqueiro fala: senhora, pelo amor de Deus, vai! Ela: então eu vou. Até o barqueiro influenciou. Ela desce. Quando chega na casa de Simão Pedro, que ela pensa em abrir a porta está entreaberta. E aí ela abre a porta, Jesus a olha pelo ombro, de costas para a porta. Maria. Senhor, sabes o meu nome? Maria, eu sou o bom pastor. Um pastor que sabe o nome de todas as suas ovelhas. Senhor, então se tu me conheces, sabe o que eu padeço? Sim, Maria, sei. E é um diálogo belíssimo que eles têm. Aí ela fala: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Mestre, observai como tenho do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Olha a sede de amor que Maria Madalena tinha.
Aí ela ouviu o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitará? E Jesus fala várias coisas a Maria Magdala. E dentre elas tem uma frase que me marcou muito no livro Boa Nova, que ele diz: Maria, acaso nunca vistes uma casa em ruínas dá flores na primavera? Como se dissesse, até aquilo que nós pensamos que não tem mais jeito, que está acabado, que está abandonado, pode passar por uma renovação e dar frutos. E ela começa a se encher novamente de esperança, de vivacidade e pensar em uma nova realidade de vida. Por isso que ela pensa, e Deus vai me aceitar? Ele fala então do Pai bondoso e amoroso. Acaso meu Pai condenaria alguém ao pecado eterno? Não, claro que não. Então ele te aceita sim. Aí ele dá esses conselhos. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. O amor cobre uma multidão de pecados. Vai, Maria, cuida dos teus filhos. Mas, Senhor, eu não tenho como ter filhos. Eu tive vários homens, vários varões e, no entanto, não tive filhos e nem posso tê-los. Ó Maria, seja mãe daquelas crianças cujas mães abandonaram. Seja mãe daquelas mulheres que não puderam ter filhos. E aí ela lembra das próprias colegas que também passam por todo esse preconceito e tem também afinidade por causa da problemática que elas vivenciam por serem meretrizes. E ela começa a vislumbrar uma nova realidade. Maria de Magdala, então, estava envolvida em pensamentos confortadores. Depois que ela ouviu Jesus, ela pensou, foi o primeiro homem que me deu tanta atenção e não pediu nada em troca. Foi tocada por causa disso. Imagine. Homem algum havia falado assim, a minha alma incompreendida. No entanto, o Senhor tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus mais uma vez fala, vá Maria, ama Maria. E que ela sai da casa de Simão Pedro. Quando chega na areia da praia, ela olha para trás e percebe que Jesus ainda está observando. E ele fala novamente, vai Maria, ama. É o conselho do mestre para Maria. Maria de Magdala ainda se sente uma desgraçada de mim, porque não poderei ser mãe, como eu disse, né? O diálogo que ela teve com Jesus. E ele fala claramente para ela, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Como se dissesse, a maternidade não é apenas uma reprodução. Há uma maternidade que vai muito além disso, inclusive que não precisa o ato biológico da reprodução. E nós vimos por aí, as pessoas não falam somente em termos de adoção oficial não, mas aqueles parentes que nós recebemos, vêm do interior e vêm morar na nossa casa, acaba virando realmente um filho. Aquela pessoa que tem dificuldade, que trabalha na sua casa desde pequeno, o filho da empregada, a empregada, daqui a pouco quando você vê, faz parte da família. Então Jesus está falando desse laço, esse laço afetivo, essa construção que todos nós podemos fazer. E Jesus fala para Maria de Magdala,
Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E realmente, Maria sai de lá renovada, com um novo propósito. Ela vai para casa. Quando chega em Magdala, no outro dia, ela vai ficar conhecida como a louca de Magdala. Por quê? Quando ela chega na mansão, ela pega tudo que ela tem de valor e começa a jogar pela janela. Os tapetes persas, as sedas, os vestidos caríssimos, as joias, tudo começa a jogar pela janela, se desapegando, se desfazendo de suas riquezas. E o povo, ela enlouqueceu, olha para isso, pirou. A única coisa que Maria de Magdala guarda para si é um perfume, que nós chamamos de nardo, tipo um óleo unguento, as essências que faziam na época, ela guarda para si, e um vestido, que marcou exatamente quando ela entrou para essa vida de meretriz. Ela guarda para si somente uma vestimenta. E o que é que ocorre depois? Decorrida uma noite de grandes meditações, resolveu tomar a coragem e procurar o mestre na casa de Simão, o fariseu, em Magdala, durante a realização de um banquete. Então, depois que ela joga tudo pela janela, fica só com um vestido na mão e um unguento, ela fica sabendo que Jesus foi convidado para um banquete na casa de Simão o fariseu em Magdala. Ah, vou lá. E interessante que os evangelhos, quando falam a respeito desse banquete, é algo assim bem insosso. Porque Simão o fariseu era aquele que era o bambambam da cidade de Magdala, que dava as melhores festas. Sabe aquele que a festa só tinha VIP? As pessoas mais importantes iam para a festa dele, era a badalação do momento. Ele, ouvindo falar sobre Jesus, Jesus já estava famoso, o que é que ele faz? Vou fazer uma festa, né? Fazer um banquete e chamar esse cara aí, porque de repente, vai que ele é o Messias, eu faço ponto. Se não for, eu vou fazer ponto também. Então, aí chama e Jesus vai, acompanhado somente de 2 discípulos, Pedro e João. Quando chega na casa de Simão, o fariseu, a casa lotada. E era aquelas casas que as janelas são baixinhas, as portas, todo mundo que está na rua parece que está praticamente dentro da casa também. Aí Jesus entra, senta-se e daí a pouco começa a servir a comida. Aquela coisa assim, aquele silêncio, ninguém fala nada com ninguém, tudo sem graça, uns arrependidos de estarem lá já, tipo, o que é que eu vim fazer aqui? Cheguei aqui e pensei que ia ser uma festança. Aquele mal-estar, Jesus numa paz, uma tranquilidade. Quando eles terminam de comer, se ouve aquele escândalo lá fora. Segura, segura, não, deixa estar. Maria Madalena rompe a multidão, se joga aos pés de Jesus, chorando horrores. Pega o frasquinho que ela tem de unguento, o frasquinho de nardo, e passa aos pés de Jesus. Passa nos pés de Jesus o unguento. Chora, chora e passa os cabelos dela. E Simão, o fariseu, vendo aquilo, fica estarrecido. Por quê? Até Simão, o fariseu, já tinha ido na casa da meretriz, né? Nas orgias que tinha lá, nas festas. E ele sabia quem era ela que estava ali aos pés do mestre. E ele pensa, peraí, se ele realmente é o Messias, ele saberia quem é essa mulher que está ali passando as mãos nos pés. Ora, parece que Jesus leu a mente de Simão fariseu.
Aí Jesus olha para ele: Simão, pois não, mestre? Gostaria de te dizer alguma coisa. Pode falar. Havia um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Mas nenhum dos 2 tinham como pagar as suas dívidas. O credor perdoou então. Perdoou os 2. Passado alguns dias, qual é o que mais sentirá amor por aquele que ele perdoou as dívidas? Simão fariseu, super inteligente, né? Pensou logo: ah, claro, aquele que devia mais. Aí ele: pois esse é você, Simão. Aí Simão ficou sem entender nada. Como assim, mestre? Cheguei em tua casa por teu convite, mas ao chegar, aí tinha uma cerimônia. Quando você chamava alguém para, ofertando um banquete, para almoçar, né? A pessoa quando chegava, primeiro, qual era o sapato que tinha naquela época? Mal tinha sandálias de couro. Não tinha sapato sofisticado com a gente, muito menos um tênis para você ir a pé daqui até a Praia do Forte. Né? Você vai andando, imagine. Era a pé, às vezes sem sapato, ou então o sapato era simplesmente uma sandalinha, um pedaço de couro. E naquele sol escaldante, você com o pé no chão, assava o pé todo. Então o que acontecia? Quando chegava na casa daquele que te convidou, a primeira coisa que faziam é um escaldapé. Pegava uma bacia de água e botava para o convidado pegar e esfriar o juízo ali, né? Saía até fumaça dos pés. Jesus chegou com João e Pedro na casa de Simão fariseu e não ofereceram água. Um sinal também de receptividade e respeito era oscular a pessoa. É o quê? Isso, oscular. Sabe o que é oscular? O que a gente faz aqui geralmente. Oscular é dar 2 beijinhos. Bem, para eles, até culturalmente, a quantidade de beijo influencia. Por quê? Beijar 2 vezes era uma questão de respeito, mas beijar uma vez, somente os mais importantes. Então, por exemplo, aqueles que tinham as escolas de conhecimento, como Gamaliel, Eliel, esses recebiam somente um beijo, um ósculo. Os sacerdotes também. Tinha essa diferenciação. E quando Jesus chegou, nada de beijinhos, nem tchau, tchau, né? Aí, ele fala, e também tinha outra tradição. Essa é ótima, é maravilhosa, porque eu acho que foi daí que nasceram as massagens para os cabelos. Eles passavam azeite na cabeça do convidado. Olha que maravilha. Você vai lá, faz uma chapinha bem linda, maravilhosa. Passa um dia no salão, aí chega na casa da pessoa, a pessoa pega um azeite no seu cabelo. Joia, né? Aí Jesus, quando eu cheguei aqui, você também não passou azeite na minha cabeça. Veja, Simão, esta mulher passou um unguento nos meus pés, beijou os meus pés, ou seja, osculou os pés. O azeite que era para passar na cabeça, passou dos pés, no lugar mais sujo que são os pés. E ainda estava lavando, ou seja, o escaldapés com as próprias lágrimas. Então, Jesus fala, aquele que mais devia é o que mais ama, né? Porque sente a gratidão por ter os seus pecados cobertos pelo amor, é isso? Então, o amor, ele cobre a multidão de pecados. No caso de Maria Magdala. Deixa eu ver uma partezinha aqui que eu pulei. Ainda é o diálogo que eu já tinha contado. A reprovação de Simão, o fariseu, e a cena, né? Depois que ele termina de dar essa aula de moral e cívica para Simão, o fariseu, ele fala para Maria Madalena: levanta-te, filha, teus pecados te são perdoados. Vai em paz, despertastes
para o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, lá no capítulo 7. Maria de Magdala. Em Lucas também ela fica conhecida como aquela que Jesus livrou de 7 demônios. Na verdade eram 7 obsessores. Por isso que ela ficava, ela tinha uma mediunidade muito aguçada. Quando a gente vai estudar, inclusive, esses personagens nos evangelhos apócrifos, que datam de 60 anos depois de Jesus até 300, que nós vamos ver o evangelho de Maria Madalena, o evangelho gnóstico de Tomé, o evangelho de Filipe. No evangelho de Filipe, inclusive, os apócrifos, ou seja, apócrifos foram aqueles que não foram aceitos pela igreja, né, num concílio que eles tiveram para escolher quais seriam os escritos que fariam parte da Bíblia. Então, todos nós temos o apócrifo como se tivesse sido um evangelho rejeitado. Mas isso não quer dizer que haja nele também veracidade. Os historiadores até hoje estão debruçados estudando esses papiros, né, todos esses escritos. Então, no evangelho de Maria Madalena, ela conta, de certa forma, a convivência dela com Jesus, uma intimidade muito grande, e reproduz algo que a gente vai ver inclusive até nas psicografias de Chico Xavier, que é um ciúme dos outros discípulos em relação a ela, né? Dizem que Jesus era muito chegado a João, o discípulo que ele mais amava. Mas quando a gente lê as obras, a gente vai verificando que, na verdade, o discípulo que ele mais amava era Maria Madalena. Ele contava coisas para Maria de Magdala que ele não falava aos outros discípulos. Inclusive, eles foram questionar Jesus a respeito disso. Por que falas para ela e não para nós? E Jesus deixa muito claro. Por quê? Ela tem capacidade de entender, olha para isso, entender determinadas coisas que vocês ainda não têm maturidade espiritual para saber. Então, além de uma mediunidade bem avançada, espiritualmente, a gente pode dizer que Maria de Magdala só precisava do despertamento. Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida que Maria de Magdala, depois dela, somente Saulo de Tarso, que ele faz essa comparação. Maria de Magdala foi a flor colhida no pântano, porque ela realmente passou por uma transformação de todas as suas mazelas morais, largou tudo e se renovou como missionária de Jesus. Então, meus amigos, tá certo aquele relógio para me basear para depois? Tá, né? Em João, no capítulo 19, nós temos a crucificação do Mestre e, nesse momento, Maria Madalena está lá. Depois da crucificação, o que é que vai ocorrer? Vão colocar Jesus no túmulo, né? Através de Nicodemos, que consegue um túmulo para ele, com uma porta de pedra, né? Parece uma caverna. Só que ele foi crucificado na sexta. No sábado, não poderia se fazer nada, porque no sábado, inclusive, não podia nem fazer cura. Lembra que perseguiram Jesus porque ele curou no sábado? Aí as mulheres, na manhã cedinha de domingo, foram com os unguentos, né, as preparações, para preparar o corpo de Jesus e enterrar. Quando chega lá, não encontra o corpo do Mestre. Aí agora, aquela agonia, né? Na crucificação, quando a cabeça dele pendeu, Maria Madalena desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. Então ela vai com outras mulheres. Quem são essas outras mulheres que vão com ela no domingo? Joana de Cusa, Maria de Cleofas, ou Clofas, tanto faz, chamam Cleofas ou Clofas. Outra Maria, né? Maria de Magdala. Quando elas chegam lá e veem
o túmulo sem o corpo, as mulheres saem correndo para falar com os discípulos que ficaram na casa em Jerusalém. E Maria de Magdala fica desolada. Aí começa a chorar no jardim. Meu Deus, me levaram o meu rabi, o meigo rabi, levaram. E aí chorando, se aproxima dela um homem, que ela pensa que é o jardineiro, inclusive. E ele pergunta: mulher, por que choras? Aí ela: levaram o meigo rabi, levaram o meu rabi. Aí Maria, aí ela se dá conta que é ele. Aí ela: rabi, Maria, não me toques, que ainda não fui para o meu pai. Mas vai e fala aos meus irmãos, aos nossos irmãos, que já irei ter com eles e depois subirei para meu pai. Aí Maria Magdala fica louca, né? Sai correndo e vai falar para os discípulos que estão reunidos numa casa junto com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. As mulheres já foram lá, falaram que o corpo de Jesus tinha sumido. No que ela está indo falar com os discípulos, Pedro e João chegam no túmulo, cadê o corpo mesmo? E quando retornam, Maria Magdala já está lá, agoniada para dar a novidade. Falar para o pessoal: ele está vivo. Eu vi o rabi. Aí todo mundo: como? Eu vi, ele está vivo, ele pediu que viesse aqui falar com vocês, que ele ainda não subiu para o Pai e virá ter com vocês em breve. Aí ela ouve a voz de Tomé, que por sinal deixa todos constrangidos com o comentário dele. Como? Como que você pode ter visto ele? Acha mesmo que o mestre apareceria para você? Se o mestre tivesse que aparecer para alguém, iria aparecer para Pedro, no qual confiou a construção da obra dele, para João, o discípulo que ele mais amava, ou até para sua mãe, mas para você? Olha que preconceito. E eu tenho uma passagem que inclusive até Hermínio de Miranda, um grande historiador na área espírita, né, já desencarnou também, ele faz um estudo do Evangelho gnóstico de Tomé. E lá tem um trechinho que, quando se fala exatamente dessa revelação de Maria de Magdala para os discípulos, quando Tomé rechaça ela, aí o Pedro intervém. Pedro, que era todo machista, né, fala assim: ora, Tomé, tenha calma. Afinal de contas, se o mestre a achou digna, quem é você para duvidar? Por quê? Maria Madalena estava há vários dias com eles, mostrando uma nova postura de ser humano. Então, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a ela, Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 espíritos imundos. Madalena foi anunciar o fato aos discípulos e não creram nela. Eu vi o Mestre. Porque Jesus então apareceria para ela, logo para ela. E ele apareceu depois para os discípulos, lá mesmo, na casa em Jerusalém, para todos eles, inclusive para a mãe. Depois, que é exatamente aquela cena que ele fala: Tomé, vem Tomé, olha aqui minhas chagas, põe a mão para você ver. Feliz daquele que não viu, mas creu. Aí, falando, né? A fé move montanhas. Depois ele aparece para mais de 70 que se tornam discípulos dele, que ele designa a sair de 2 em 2. Né? Vão espalhar a boa nova do reino, e viu vocês como ovelhas mansas para lobos rapazes. Após 40 dias no Monte das Oliveiras, junto com 500 discípulos, que fica conhecido como os 500 da Galileia, Maria de Magdala viu ascender lentamente com as mãos voltadas para eles, como num gesto de afago, as vestes luminosas desaparecendo ante seus olhos. Aí o mestre passa por a ascensão, né? E deixa os discípulos fisicamente nesse contato.
Então, e agora? O que é que vai acontecer? Acabou? Bem, os discípulos falam, bem, agora que a gente vai construir uma obra, cada um para o seu canto. Vamos trabalhar. Quando eles falam isso, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, volta para a família dela em Nazaré, até que um dia João consegue uma casinha em Éfeso, e como Jesus tinha entregado a mãe, né, na responsabilidade de João, aí depois ele volta, pega a Maria de Nazaré e leva para morar com ele em Éfeso. Pedro e Tiago e André vão para um canto, aí começam os discípulos se espalharem, né? Quando eles estão resolvendo ali para onde vão, aí Maria de Magdala diz assim, e eu vou com você. Aí Pedro, não, Maria. Pedro que defendeu ela diante de Tomé, né? Não, Maria. A mensagem da Boa Nova é algo que vamos começar a implantar agora. E você estando conosco, todos conhecendo seu passado, não seria uma boa propaganda. Aí ela fica meio desolada, eles vão embora. Ela começa a andar pela praia, depois de 3 dias tentando sobreviver, vendendo coisinhas. E o pessoal, volta para ser meretriz! E ela resistindo, morrendo de fome. Vê um grupo de peregrinos andando pela praia. Quando vai se aproximando dela, o grupo, ela percebe que são leprosos. E os leprosos eram banidos da sociedade. Aí falam a ela, perguntam, cadê o mestre que está curando todos aqui em Cafarnaum? Aí ela olha para eles, vocês chegaram tarde, nós já o crucificamos. Aí eles ficam desolados. Quando chega a noite, que os soldados veem o grupo e quer botar para fora, aí o grupo, quando pega o rumo, ela, peraí, eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Ela tinha passado a tarde inteira contando casos sobre Jesus. Eu convivi com Jesus. E eles encantados com as narrativas de Maria de Magdala. Aí quando os soldados expulsam, não, eu vou com vocês. Não tenho mais ninguém, não tenho família, não tenho amigo, não tenho nada. Vou ficar com vocês. E eles se dirigem então para o Vale dos Leprosos em Jerusalém. Lá chegando no Vale dos Leprosos, Maria de Magdala era uma flor realmente no pântano, né? No meio de várias pessoas doentes, todas enxagadas, cheias de feridas, ela cuidando de todos com o maior carinho, e todos os dias, ao pôr do sol, ela subia numa pedra e fazia o discurso, implantando o evangelho entre eles. Vós, os leprosos, sois mansos e pacíficos. E nesse discurso, no dia a dia, se passaram 10 anos. 10 anos de pregações diárias. Até que um dia, tomando banho num lago, ela percebe uma mancha em sua pele. Pega um graveto, enfia na pele, não sente nada. Nesse dia, Maria de Magdala subiu na pedra e falou: nós, os leprosos, sejamos dignos para Deus. E fez o seu discurso. Aqueles rostos deformados pela lepra enchiam-se de alegria. Aqueles olhos sombrios e tristes tocam-se de nova luz. Maria de Magdala, já muito doente, se lembra de Maria de Nazaré e de João, que estão em Éfeso, e pensa pelo menos em estar com eles no final da vida, porque sabia que já estava chegando o seu fim. Então ela peregrina até Éfeso. Chegando às portas de Éfeso, ela tomba de fraqueza e muito debilitada já pela doença. Aí 2 discípulos que conheciam Maria de Nazaré e João levam-na para a casa deles. Lá chegando, ela fica em delírio durante alguns dias, até que quando ela se dá conta, ela vê João, vê Maria de Nazaré, mas ela já não está mais no corpo. Tinha acabado de desencarnar. E quando ela desencarna, ela lembra das pregações, principalmente em Cafarnaum, quando Jesus ficava falando para eles, juntava o grupo ali nos jardins, também na praia, na areia, e ela se dirige para lá. Quando ela está caminhando pela praia, ela vê uma luz muito forte em cima da água, vindo do horizonte em direção a ela. E é quando ela se percebe que
é Jesus. Jesus se dirige a ela e fala: vem, Maria, já atravessaste a porta estreita, todos os teus pecados estão perdoados, porque muito amaste e muito sofreste. Eu estava à tua espera. E é assim que ela é recebida por Jesus. Maria é um exemplo de transformação, gente. E eu ouço hoje em dia muitas pessoas falando sobre renovação, transição planetária, e eu não estou vendo nenhuma mudança. As pessoas querem ver mudança no mundo sem mudar a si mesmo. Então temos que procurar a nossa vontade, fazer as nossas reflexões e ter coragem em produzir essas mudanças dentro de nós. Muita paz a todos.